Nós vamos falar hoje sobre de cânhamo. Cânhamo industrial. Uma solução biotecnológica para muito das coisas que estamos falando aqui. Recuperação de carbono, fitorremediação de solo, uma construção mais orgânica, mais verde, sustentável e, ao mesmo tempo, também durável, economicamente viável, que está começando a acontecer, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, o que é cânhamo? Bom, nada mais do que um vegetal, simples assim. Utilizado há mais de 10 mil anos, começando lá no Império Acadiano, há mais de 5 mil anos atrás, já tem referências da folha da cannabis em tijolos de construção de barro. Então, algo muito utilizado há muito tempo. Tem um detalhe também, o cânhamo industrial, ele não tem efeito psicoativo, ele não tem barato. Então, ele não tem aquele THC, o que facilita muito trabalhar com ele. A gente acredita que abaixo de 1% não causa efeito psicotrópico e também não tem dano à saúde pública. Em um passado não muito distante, eu estou falando do quê? De 150 anos atrás, tudo era feito basicamente de questões vegetais, né? Linho, algodão, milho, e o cânhamo também era um deles, né? O cânhamo, entre todos esses vegetais, é se não o que mais tem versatilidade. Vamos ver. Dá para se fazer, acredita-se, pesquisas hoje recentes, mais de 25 mil tipos de produtos. Bastante coisa. Bastante mesmo. E eu trouxe aqui os principais. O bioplástico, biopapel, os biotecidos. Falar um pouquinho sobre captura de carbono e fitorremediação do solo. E o concreto, que daí será mais o Rodrigo. Bom, todos esses aqui podem ser utilizados na área de construção civil e arquitetura, decoração e tudo mais. Por exemplo, o bioplástico. Eu trouxe aqui duas ideias, tá? Por exemplo, o cano para passar fios, conduítes e etc. e tal. Pode ser também rodapé. Pode ser também batente de porta, guarnição de porta. Pode ser caixilhos. A gente tem inúmeras soluções que a gente pode estar aplicando. Esses produtos já existem, sim. A maioria deles, sim, já existe. Esse cano já existe. Sim, tem já para vender fora do Brasil. Os rodapés estão começando, mas a base principal para se fazer já existe. Nós também temos o biotecido. Isso aqui que eu estou usando é de cânhamo. Essa almofada aqui, toda ela é de cânhamo, tanto o interior como o tecido, 100% de cânhamo, então a gente pode usar em questões de decoração. Temos também linha de cânhamo. Aqui é uma textura, mas podemos fazer diversos tipos de textura. Para se ter uma ideia, no passado, boa parte das caravelas que chegaram aqui nas Américas, quase tudo tinha cânhamo. Nós tínhamos as cordas, nós tínhamos as velas, nós tínhamos os óleos para proteger a pele do sol, nós tínhamos os óleos para alimentação, nós tínhamos calçados, nós tínhamos roupas, tudo feito à base de vegetais, em especial o cânhamo. Em alguns outros momentos tinha uma configuração de cânhamo e linho, cânhamo e algodão, mas basicamente de questões sustentáveis. Aqui eu trouxe uma ideia de quarto. Ali no nosso estande a gente tem um edredom. Temos umas amostras de tecido para ver como é que é cortina, como é que é cama, mesa e banho. Tudo isso dá para ser utilizado com a fibra do cânhamo, né? Vamos ver também o próximo. Biopapel. Fazer papel de parede, luminárias. Tudo isso dá para ser feito. No papel temos também a questão do material gráfico. Podemos estar fazendo embalagens, podemos substituir N embalagens de alimentos, embalagens para roupas, calçados, etc. e tal, poderíamos estar fazendo com esse biopapel, tudo a partir da fibra do cânhamo. E tudo isso com uma ideia de carbono negativo, de recuperação de carbono. Porque o cânhamo, gente, é o vegetal que mais captura carbono em menos tempo. E isso é muito interessante. Eu trouxe uma estimativa ali, o Rodrigo também vai mostrar algumas, mas pode ser de 8 a 15 toneladas por hectare de ciclo. Um ciclo a gente está falando de 3 a 4 meses. Então aqui no Brasil, no Nordeste, dependendo, a gente pode ter 4 ciclos, dependendo da situação.
regiões como São Paulo, talvez 3, 2 a 80, 90, 100% de produção e uma a 80%. E a ideia do cânhamo não é brigar com a soja, ou brigar com o milho, ou brigar com todas essas culturas já estabilizadas. A ideia é plantar na entre-safra, porque é para justamente capturar o carbono da atmosfera, levar esse carbono através da planta, levar, parte fica na planta, parte vai para a terra, ela é fixada na terra, esse carbono, e nesse carbono é ligado os macro e micronutrientes. Então, por isso que ela faz a fitorremediação do solo, não é, Rodrigo? Faz a fitorremediação do solo. Então, isso permite recuperar esse carbono e deixar ele na planta. Enquanto quando tem um tijolo, quando tem um tecido, quando tem algum material feito, a gente tem aquele carbono ali ligado. E isso é bem interessante. Vamos ver o que mais. Aqui eu trouxe imagens reais, tá? Isso já existe. Essa primeira casa fica em Algarve, se eu não me engano, em Portugal. Essa é uma casa que fica na quinta, essa do meio, essa casa branca. E essa terceira opção, ela é bem o que estavam falando, iluminação natural, ventilação, e tudo nessa casa, cama, mesa e banho, tijolos e etc. e tal, a maioria é feito de cânhamo. Então, o que isso acaba acontecendo? Uma construção de carbono negativo. Em alguns casos, hoje, a gente já consegue fazer isso. Uma construção que realmente tenha carbono negativo, porque a gente tem tecidos, a gente tem bioplásticos, a gente tem tijolo, a gente tem o que mais, Rodrigo, que dá para colocar lá? Uma série de coisas. E com isso a gente consegue estar capturando esse carbono e melhorando todo esse ecossistema do solo também. Isso seria até assunto para um outro momento, mas para apresentar rapidinho, porque o nosso tempo é rápido, né? Mas o cânhamo tem essa função muito, muito interessante. Se vocês têm dúvidas, entra na internet, pesquisa, vejam isso, porque durante muitos anos foi negligenciado, foi tratado de forma errada, o cânhamo foi proibido, que não deveria de ser proibido, a China nunca foi proibido, hoje é simplesmente tudo vem da China, isso veio da China, isso veio da China, isso veio da China. Então, assim, nunca foi proibido na China, a China tem a melhor tecnologia, a China tem todo o maquinário, a China tem o conhecimento de fazer tudo isso, e aos poucos isso está indo, a França está surgindo muito forte, os Estados Unidos está surgindo muito forte, né? Nessa questão de plantio, de cânhamo, de fitorremediação de solo e projetando essas soluções para construção civil, para arquitetura, para decoração, pode ser usado em N situações. Acho que é isso, né, Rodrigo? Mais ou menos. Rodrigo, agora esses aqui são os nossos contatos, QR Code. Nós somos um instituto de ciência e tecnologia sem fins lucrativos. Nós estudamos a cannabis sem preconceito, sem medo, e a gente está focado nesse primeiro momento em bioóleos, biocompósitos, né? Eu nem cheguei a falar aqui da semente, porque não entra muito no assunto da questão de arquitetura, mas com a semente a gente pode fazer óleos, e esses óleos podem ser tanto uso humano como uso para maquinário, tanto como combustível, como também óleos lubrificantes, lubrificante de motor, enfim, uma série de coisas. É isso, Rodrigo, você apresenta aqui. Já tá. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu tenho 29 anos, né? Sou engenheiro civil. E é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande. Como a Sami falou, eu estive na primeira edição, mandei uma mensagem, bem interessado em poder participar, né, desse movimento. E aí eles, com muita alegria, me chamaram ali para poder expor. Então eu agradeço novamente esse espaço lá em 2023, né, se eu não me engano. E era um sonho para mim poder palestrar aqui e falar sobre cânhamo, né, principalmente cânhamo, que seria também conhecida como maconha, né? A gente tenta separar as coisas, mas é tudo a mesma coisa. Aqui, durante a palestra, eu vou passar por algumas coisas, então, começando pelos os principais desafios, né, da construção civil, depois falar um pouco sobre os blocos, as suas vantagens, aí a gente vai analisar alguns gráficos, né? Então a gente vai ver visualmente como tudo isso acontece, né?
Vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre a diferença da economia linear e circular, alguns exemplos de construções, e aí no final a gente vai ter uma provocação, eu vou fazer uma provocação para vocês, para a gente conseguir entender a dimensão, a escala e o impacto ambiental positivo de tudo que a gente está falando aqui. Bom, para começar então, quais são os 4 principais ali problemas da indústria da construção civil, tanto no mundo quanto no Brasil? Bom, ela é sabidamente, então, a pior indústria em níveis ambientais do mundo. Somente ela, direta ou indiretamente, emite 37%, 37% a 39% das emissões globais de CO2, seja diretamente pela fabricação dos materiais, seja indiretamente pelo consumo de energia, aonde se tem uma demanda alta e uma emissão de CO2 para se gerar essa energia. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente está falando de quase 40% das emissões globais. Então, quando a gente fala em resolver problemas da indústria da construção civil, a gente fala, na verdade, em resolver problemas do mundo, né? Resolver problemas de todos os governos. E, bom, além disso, 34% do consumo de energia mundial, de energia elétrica. Como todo mundo aqui é sustentável, né, no caso tem essa mentalidade pelo menos minimamente sustentável, a gente entende que os edifícios eles são péssimos energeticamente falando. Então a gente perde muita energia que era para ser conservada lá, seja para o calor ou para o frio. E aí quando a gente fala de materiais de origem vegetal, de origem, né, sustentáveis pelo menos, a gente começa a pensar nesse consumo, nesse gasto de energia elétrica que não precisava ser gasto se aquilo fosse mantido lá dentro, né? Bom, além disso, consumo de recursos não renováveis, então a gente fala aí de uma indústria que consome todo tipo de recurso não renovável, né? E não se preocupa também após o descarte, então a gente fala de problemas estruturais muito grandes na indústria, né? A gente não se preocupa com o que é feito, por exemplo, dos resíduos sólidos. Então, e isso é algo muito importante, né? No Brasil, a gente tem de 50% a 70% dos resíduos sólidos, eles vêm proveniente, direto ou indiretamente, da indústria da construção civil. Então, quando eu falo de resíduo sólido para os materiais normais, a gente sabe que não tem nenhum tipo de pensamento por trás para onde isso vai. Agora, se eu falo de cânhamo, eu estou falando de um material onde o resíduo sólido dele é reaproveitado. Então, eu posso reutilizar e refazer o bloco de cânhamo, né? Isso é muito interessante. Então, bom, esses são os principais 4 problemas e desafios da indústria da construção civil, seja isso no Brasil ou no mundo. Bom, vou passar para outro. O que é o Hempcrete? Então, o Hempcrete é um conceito mundial, né, que se deu para falar sobre o hemp concrete, né, que é o concreto de cânhamo. Cânhamo, para vocês entenderem, é a cannabis, só que é a genética da cannabis que tem menos de 0,3% de THC no mundo inteiro, e aí com isso você não tem a parte psicoativa, então você só trabalha na parte da fibra, né? Bom, o Hempcrete, concreto de cânhamo, o que ele é? Ele é uma mistura de água, cal e cânhamo. Não é o cânhamo diretamente da fibra, diretamente do pé. Você pega o pé, você pega a parte do caule da planta e ela tem 2 fibras, a fibra externa e a fibra interna. A fibra externa você vai fazer, separar, processar, e aí você vai fazer roupas. Por exemplo, como essa que eu trouxe da Índia, né, é 100% feito de cânhamo. Então, a gente, na parte externa da fibra, a gente utiliza para isso e algumas outras coisas, e a parte interna nós trituramos, separamos e encontramos exatamente aquilo que está na imagem para vocês. Isso são como se fossem cavacos de madeiras triturado, né? E aí a gente vai falar um pouco agora das vantagens desse concreto de cânhamo. Dentre mais de 10 ou 12 vantagens que a gente tem, aqui eu citei algumas, as principais. Então, a primeira delas, e aquela que guia todo, que norteia todo o trabalho desenvolvido com cânhamo, é a captura em larga escala de CO2. Para vocês terem uma noção, 1 metro quadrado, 1 metro cúbico de concreto produzido no mundo
em média, emite 420 quilos de CO2. Para vocês entenderem, o cânhamo, o concreto de cânhamo, ele consegue sequestrar a mesma quantidade quando produzido 1 metro cúbico. Então, olhem isso. Nós não estamos falando de uma simples redução de impacto negativo. Tudo que se fala em sustentabilidade é reduzir impactos negativos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de alavancar impacto positivo ambiental. Então, quando a gente fala, eu vou pegar já o bloco, se vocês quiserem depois passem no stand, todo bloco que vocês verem de cânhamo, ele tem o CO2 aprisionado lá dentro. Então, isso é a prova prática de que, na verdade, a gente não precisa focar em redução de impacto ambiental. Nós temos que focar em aumentar o balanço energético para o positivo. Então, é isso, nós temos que usar materiais de origem vegetal para capturar todo esse carbono que nós estamos emitindo, de maneira escalável, né, industrial, de maneira que a gente consiga atingir realmente metas de redução. Nós temos aí algumas metas mundiais de redução, né, em 2030, em 2050. Então, assim, nós precisamos, como planeta, como sociedade, como humanidade, resolver essa questão, né? E é por isso que é super interessante a gente estar podendo falar disso aqui, tendo esse espaço, né? Então, além disso, a gente tem um isolamento térmico do material. Para vocês terem noção, quando você compara um bloco normal e um bloco de cânhamo, ele pode ser 8 vezes mais isolante térmico. Então, imaginem só que 8 vezes menos de energia é levado para fora. Você, então, provavelmente não vai precisar utilizar nem resfriamento e nem um aquecedor para ter que manter essa energia interna do ambiente interno, do prédio, da casa, do que for, né? Então, você está tirando a necessidade de refrigeração e aquecimento. Isso é bom quando a gente fala de uma indústria que emite muito CO2, né? Muito CO2 para conseguir cobrir essa demanda que os prédios e construções no mundo exigem, né? Então, isso é interessante do cânhamo. Com uma matéria-prima só, nós conseguimos acabar começando a resolver vários gargalos grandes que a indústria da construção civil tem. Bom, seguindo. Além disso, uma absorção acústica de 2 a 5 vezes maior quando comparado com um bloco tradicional de concreto, né? Então, você tem aí uma diminuição de 50% a 70% quando comparado ao bloco. Então, para ser mais específico, o coeficiente de absorção acústica do bloco de cânhamo ele pode chegar a 0,9, 90% de todo o som ele é absorvido. E isso é explicado devido aos micro espaços livres que tem dentro desse material. E aí é por isso que o som consegue parar. Bom, a durabilidade dele, tem várias coisas que estão há 2.000 anos de pé. O Coliseu de Roma, a parte de baixo dele, foi reforçado com isso. A gente tem, no mundo inteiro, N tipos de exemplos vivos de mais de 2, 3, 4 mil anos desse uso dessa fibra que estão de pé e continuam lá. Então, qual que é a durabilidade dele? Provavelmente infinito, até o momento que você decida destruir aquilo, demolir aquilo e reutilizar para fabricar novos blocos, né? Bom, além disso, é muito engraçado porque todo mundo pergunta, mas dá para fumar o bloco? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Né? Ele pega fogo, porque ele é feito de uma fibra, né? Ele é feito de uma planta. Mas não dá. Na verdade, a classificação dele contra fogo ela é a melhor dentre todas. Então, vários estudos comprovam que pode ficar 3 horas pegando fogo direto, ele não vai emitir nenhum gás tóxico. Na Austrália, a gente teve, eu acho em 2021, se eu não me engano, foi um fogo que se alastrou em vários lugares. As únicas casas que ficaram de pé, sem nenhum tipo de problema, foram as casas de cânhamo. Isso é muito interessante. Isso podem procurar no Google que vocês vão achar. Algo muito interessante, permeabilidade ao vapor de água. Então, ele não é um material que é permissível ao líquido da água. Você consegue impermeabilizar, dependendo, só que ele é permissível ao vapor de água. E o porquê que isso é não só importante, mas essencial para esse material? Ele é um autorregulador de umidade ótima no ambiente interno. A umidade ótima de um ambiente interno ela é de 50% a 60% de umidade.
E esse material, depois de vários estudos, ele consegue deixar a umidade interna relativa exatamente entre 50 e 60. A densidade dele, 10%, quando comparado a um concreto tradicional. Imaginem, né, é interessante ir fazendo alguns exercícios de pensamento. Então, se 80% do volume de concreto de um prédio, ele pode ser 10% do peso que ele era, o quanto a menos de aço eu uso, o quanto a menos de tudo isso eu vou utilizar, e o quanto mais de segurança eu entrego, tanto para quem mora, quanto para o dono do empreendimento, né? Então, são várias questões que entram quando você vai vendo as vantagens. E a biodegradabilidade dele, que você pode deixar 200 anos de pé, depois que você demolir, você consegue trazer de volta para reutilizar. O concreto, o CO2, ele continua preso no bloco, ele continua preso naquela fibra com que foi feito o bloco, né? Bom, aqui eu vou seguir para algumas análises gráficos. Na primeira, é super impactante, já que você percebe que tudo que está para cima do zero são coisas feitas de materiais que a gente já conhece, né? E aí cada um tem a tua comparação, e aí você pega o hempcrete, o bloco feito de cânhamo. Ele está exatamente para baixo, a mesma distância que os outros estão para cima. Então, isso confirma aquilo que eu falei anteriormente. A gente está tratando de um assunto, não estamos querendo diminuir o impacto negativo, estamos querendo aumentar o impacto positivo, escalável, e que existe um balanço de carbono onde eu consiga, inclusive, vender crédito de carbono. Eu estou resolvendo problemas de outras empresas quando eu utilizo esse tipo de material. Além disso, como que funciona na parte, se está muito calor ou muito frio? Vamos para os extremos, né? Devido ao fato de ser até 8 vezes mais isolante térmico, nós temos ali que, por exemplo, o conforto no inverno. No inverno, a linha vermelha ela vai de 5 a 20 graus, ali, de 5 a 15 graus. E você vê que a temperatura interna do ambiente, da parede, segue em 15 graus. Isso sem a utilização de nenhum aquecimento. Então, vejam só, independente da variação, isso resolve. Então, eu não preciso nem de resfriamento e nem de um aquecedor. A mesma coisa no verão. Bom, aqui, no lance da umidade, independente da umidade externa, a umidade interna ela continua de 50 a 60, né? Isso são alguns gráficos, e ali do lado para mostrar. Economia circular e linear. Economia linear é quando nós pegamos um material, uma matéria, utilizamos ela, processamos ela e não ligamos para o final, né? E não ligamos para a entrega, para o pós. E é isso que acontece com 99% hoje de toda a indústria, né? Se você pegar a quantidade de pessoas que se preocupam hoje, em porcentagem é muito pouco, mesmo que nós todos estejamos reunidos aqui, né? E a circular é algo que você coloca no centro, uma matéria-prima que ela é regenerativa, que ela cuida do solo, que o valor agregado dela é bom, tanto para a pessoa que investe, tanto para o meio ambiente, quanto para quem mora dentro, né? Existem materiais que conseguem trazer tudo isso. Bom, aqui são alguns exemplos. O maior prédio do mundo na África do Sul, uma casa impressa em 3D na Austrália e uma ponte feita no século VI, que está de pé até hoje, com cânhamo. A última provocação que eu gostaria de fazer para vocês o Brasil conseguiria hoje ser carbono zero como um país, e talvez o primeiro país continental a ser carbono zero. Em 2023, a gente emitiu 2,3 bilhões de toneladas de CO2, sendo que 1 hectare de cânhamo de 120 a 150 dias captura 20 toneladas por hectare, ou seja, 40 toneladas durante o ano. Se você faz a conta, a gente sabe que o Brasil tem 82 milhões de hectares de terras aráveis improdutivas. Com 70% de plantio do cânhamo dessas terras, a gente conseguiria ser o Brasil carbono zero. Então, entendam o tamanho e o impacto e a relevância disso no cenário nacional, né? Isso é super importante. Bom, finalizando minha palestra, eu tenho uma plataforma educacional onde nós compartilhamos e falamos sobre todas essas práticas do mundo, nacionalmente, como está o avanço disso. Então, encarecidamente, se vocês puderem seguir lá, dar uma força, isso realmente assim, são espaços como esse que nós conseguimos levar um pouco mais para frente, né? Começou muito pequenininho, eu comecei fazendo um bloco, hoje a gente já tem expondo junto com o ICT, e é isso, fico muito feliz.
Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado. E aí, gente, gostaram? Vamos querer construir com esse material aí? Obrigada, gente. Beleza. Eu tô vindo mais sim aqui, ó. Faz. No Brasil, atualmente, cânhamo não, cânhamo ainda não. A cannabis medicinal ela é possível somente para associações, universidades, e o cânhamo ele só é possível de ser trabalhado hoje junto a universidades e institutos de pesquisa e tecnologia. Então, esse é o caminho que está sendo feito. A gente vem junto com a universidade, trabalha esse desenvolvimento, até que, no fim de setembro, saia uma regulamentação que permita o plantio de cânhamo para fins farmacêuticos. Então, os passos são lentos, mas estão acontecendo.